E a partir de agora, Vinícius Chaves e Malik Doubles falam de empreendedorismo no Jornal da Mix, com oferecimento BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. A gente já começa a semana nesse clima legal aí de empreendedorismo com o Pulso Empreendedor, trazendo aí novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você se conecte com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã, das 8 às 9 horas, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você curte o Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte a gente, manda seus comentários, sugestões e interage também, até porque o programa tá bem mais participativo e esse também é um ponto que a gente tem gostado de frisar, né, Vinícius? Como as pessoas têm interagido, mandado pergunta, mandado sugestão, participado dos quadros aonde o espaço é do ouvinte até também, né? Porque a gente sempre falou, né, Mari, que a gente não tá aqui porque a gente é especialista em nada, na verdade, né? A gente tá aqui pra construir junto com as pessoas conteúdos, trocar ideia, trazer os especialistas aqui pra bancada também e fazer essa troca, né? Acho que as experiências, quando elas são complementadas, a gente acaba ganhando muito mais, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo aqui, motivar você, trazer conteúdo e informação, e para isso a gente tem um programa aí recheado de quadros e de destaques. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? O Clubhouse atrai a atenção de empreendedores aí também, né? Começou talvez aí com algo mais informal e o pessoal já tá olhando para isso com bons olhos. 95% dos executivos também já estão prevendo o trabalho híbrido para sempre. A gente tem as dicas dos nossos parceiros aí, hoje um programa bem especial com um parceiro do Pulso, que é a AT Plus também, né, Malik? A gente tem o quadro da pergunta do ouvinte com a pergunta, a participação da galera aí, inclusive você que tá ouvindo a gente pode participar também, fica ligado no Instagram, toda semana a gente lança lá a arte com o tema da próxima semana, você já pode mandar lá pra gente a pergunta, a sua participação e vir aqui pro Pulso literalmente através da sua voz, né, Malik? A gente também tem as frases que inspiram e o bate-papo aí hoje, com quem, Malik, que é o bate-papo? Então, nosso bate-papo é com o Maicon Fontana, ele é sócio proprietário da AT Plus, parceiro aqui do Pulso Empreendedor, e a gente vai falar sobre posicionamento, sobre marca, sobre clientes, sobre processos. É um bate-papo bem completo, na verdade, pra gente abordar um pouquinho do case também, falar um pouquinho sobre a AT Plus e entender um pouco mais sobre essa empresa genuinamente lagiana, mas acima de tudo, é um caso de empreendedorismo até pra gente saber como é que chegou nessa dimensão que tá a empresa. Seja bem-vindo, Maicon, tudo bem? Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Mix FM. Segunda vez no Pulso já, o Maicon aí, verdade, né? Na próxima já pode pedir musiquinha, então. Tem palhinha? Tem a palhinha, assim. A gente conversou, a gente teve na AT Plus, né? Dia desses aí, conversamos lá com o Luciano, visitamos toda a estrutura de vocês, conhecemos o pessoal, realmente é algo que representa muito do que a gente ouve falar, né? Às vezes as pessoas escutam a AT Plus e acreditam que é uma empresa de fora, que não é uma empresa genuinamente lagiana, né? Por que isso acontece, Maicon? Eu acho que isso acontece principalmente devido ao posicionamento de marca que a gente tem no mercado e aos objetivos que a gente define, da forma como a gente define. Eu acho que isso é positivo, né? Quando a gente vê uma empresa assim, claro, tem um lado que nos causa estranheza, né? Tipo, as pessoas acharem que a empresa não é daqui, né? Mas por outro lado, isso ainda está associado talvez também à questão, como tu falou, de posicionamento, de uma marca tá tão estruturada, de você ter de fato uma forma de agir com seus clientes e também de se apresentar, de ofertar seus produtos. Tem um pouco a ver com marketing, que a Rosana também falou no outro programa, né? A forma como vocês trabalham tudo isso é muito legal, muito amadurecida. A gente vai explorar isso um pouco mais no nosso bate-papo. Destaque do Pulso, Vini, o que manda aí? Clubhouse, né? A nova rede social focada, a gente falou na semana passada que o Facebook já estava de olho, né? O Mark Zuckerberg já queria copiar o Clubhouse, a gente não sabe se isso vai se efetivar, mas essa rede que é exclusivamente focada em conversas por áudio, ela tem atraído a atenção de fundadores, investidores e executivos focados em inovação, né? De acordo com a reportagem do Infomoney, esse público tem tirado proveito das conversas de alto nível que acontecem mesmo nos finais de semana, de madrugada, naqueles horários que você normalmente quer descansar, o pessoal entra ali para se capacitar. Então, né,
Tenho trocado aprendizados com outros empreendedores, ouvido referências no mercado e criado salas que discutem as dores dos meus clientes, disse aí a fundadora de uma startup. Então, realmente é um público bem seleto que está participando, né, Mark? E oportunidade para outras pessoas também aí que não tem essa rede participarem. Além das discussões relevantes, que muitas vezes reúnem nomes conhecidos no mundo dos negócios, né? A reportagem destaca também o potencial de networking da ferramenta. Por enquanto, só é possível entrar na rede utilizando através de um convite, e se você tiver o iPhone, mas tá aí uma boa oportunidade então, né, Malik? Por enquanto o clubinho tá fechado, né, você tem que ser convidado para participar, mas eu acho legal que não só o Clubhouse, mas também outras plataformas, elas também geram essa possibilidade de interação entre empreendedores, de troca de ideias, e é super importante, a gente sempre reforça isso, é super importante o empreendedor estar conectado com outras pessoas, né, e aí se você tem um momento, né, onde se debate as coisas com alto nível, você pode, como no depoimento, né, que você falou ali de destaque, né, aprender, ter contato, trocar ideias sobre negócios. Eu acho que isso é sempre importante, até porque aqui no Pulso, quando a gente estimula que você ouvinte participe, é pra gente construir junto mesmo, pra gente construir de fato conteúdo junto. Se ficam só duas pessoas, né, falando, ou se você tem só uma palestra lá, ou, né, alguém falando de um pra todos, né, e as pessoas recebendo essa informação, a gente tá muito mais limitado. E aí, quando a gente tem de fato essa conexão, quando a gente tem de fato essa interação, é que a gente consegue gerar, né, resultados, ideias melhores. Então acho que o Clubhouse, né, bacana, né? Pela questão do áudio, assim, talvez de conseguir ter um bate-papo mais cabeça, né? Do que usar a rede social só pra compartilhar meme, né? Até porque um dos comportamentos das pessoas, né? Tem se consumido muito áudio, né? E não é à toa que a gente tem o Pulso hoje, né, Mário? Porque a gente entendeu que as pessoas, ao estarem fazendo alguma atividade, né? Elas conseguem consumir um conteúdo de qualidade. Fala pra gente, você que tá ouvindo aí, ó, quer mandar uma mensagem no @Pulso Empreendedor ou quer mandar aqui pra rádio também, tem o telefone, né, Álvaro? 991 70 0089. Aí, ó, se você quiser interagir com a gente, manda aí. O que você tá fazendo agora enquanto você escuta o Pulso Empreendedor? Que a gente sempre teve também a curiosidade de saber, né? As pessoas estão indo pro trabalho, ou será que as pessoas estão praticando uma atividade física? Ou será que a pessoa para tudo só pra escutar o Pulso? Ou será que de repente pode ter gente que para tudo pra escutar, se concentrar, né? Principalmente num formato podcast, de repente o cara, né? É verdade, né? Então acho que é uma tendência realmente aí o consumo mais de áudio, né? É claro que o vídeo e os outros formatos, eles não perdem o seu espaço, muito pelo contrário, mas cada vez mais as pessoas estão conectadas aí com o conteúdo e em vez de você às vezes só parar lá e não fazer nada, você para, não faz nada, mas escuta algo de qualidade, né? Se escutar algo de qualidade é fazer muita coisa. É verdade. E aí quando eu tô limpando a casa, eu ia dar um exemplo, quando eu tô limpando a casa, o vídeo já não serve, né? Sim. Porque você tá se movimentando por ali, e aí você tem ali o fonezinho de ouvido, tal, tá carregando ali, né, o Pulso Empreendedor contigo ali também, é uma ideia bem legal. Mas a gente tem a pergunta do ouvinte com participação aí. Vamos entrar no conteúdo então com a participação da galera. A gente tem o primeiro áudio, já tá preparado aí, Álvaro? Tá aqui no ponto. Então pode mandar bala pra gente. Foi lá. Olá, pessoal do Pulso, Vini Malek, aqui é a Janaína Colpani da Printway, e minha pergunta para o Maicon é sobre criatividade. Normalmente o processo criativo não é levado a sério durante o processo de desenvolvimento de um produto, seja ele físico ou digital. Eu valorizo muito o processo criativo e queria saber se na AT Plus, visto a diversidade de produtos que é oferecido, essa é uma parte importante na etapa do desenvolvimento dos produtos, se é um determinante de caminhos e escolhas. Valeu, Jana, obrigado aí pela participação. E aí, Maico? Com certeza, tá? Com certeza é uma parte muito importante. A gente costuma trabalhar muito antes de colocar um produto, de colocar um serviço no mercado. Nós temos uma equipe interna hoje de marketing, tem pessoas criativas, tem várias pessoas nesse sentido. A gente monta normalmente uma junta, a gente chama de junta, mas são 4 ou 5 pessoas de alguns setores específicos da empresa que vão trabalhar em cima daquele produto, trabalhar em cima daquela concepção, né? E essa parte da criatividade, de como criar, de como comunicar, com certeza muito importante. A gente tenta melhorar isso sempre. E quando você fala que tem pessoas de diversos setores, como é que organiza esse bate-papo aí entre as pessoas? Tem uma metodologia, tem alguma coisa assim? Porque eu fico sempre imaginando aquela situação, né? O marketing, por exemplo, aí pega o profissional do marketing da empresa e diz assim, ó, crie, né? E tipo, quando você tem pessoas de outros setores, né, alimentando junto, mas o que os clientes querem? O que eles esperam? Que feedbacks a gente recebeu, né? Como que vocês organizam esse processo assim?
Então, esse processo ele é organizado de algumas maneiras diferentes, tá? Mas principalmente a gente faz reuniões de alinhamento, né? Dentro dessas reuniões, a gente explana o produto, explana a ideia do produto e do serviço para toda a equipe que está envolvida, né? E essas pessoas vão dando feedback, vão contribuindo em cima disso, né? Utilizando ferramentas digitais também, onde a gente pode estar compartilhando planilhas com edição simultânea, enfim, legal, né? Como se fosse um projeto, a gente trata isso como se fosse um projeto mesmo, onde todo mundo está envolvido. Eu acho legal tratar como um projeto dentro da visão da criatividade, porque muita gente trata a criatividade como sendo algo simplesmente assim que, bum, explode da mente uma boa ideia, né? E não é bem assim, né? Não é só assim pensar e ter uma boa ideia, né? Não, e aí é que tá, a criatividade ela tem que estar baseada em alguma coisa. Nós temos, por exemplo, hoje o Alisson é nosso designer, ele que faz de fato a concepção criativa das imagens, né, por exemplo, mas ele tem que estar inteirado do contexto, do que aquele produto faz, de qual problema aquela solução vai resolver. Certo. Então é muito importante a gente estar todo mundo bem alinhado. Eu acho que dá pra tirar um aprendizado legal de assim, se você quer criar algo, já comece juntando algumas pessoas, mesmo que daqui a pouco não sejam as mais criativas no sentido de desenvolver algo, mas elas têm com certeza uma visão, uma percepção, né? E além disso, eu acho que a criatividade é diferente de outras coisas que você pode marcar uma reunião, você pode agendar esse processo, ela vem de forma muito espontânea em momentos que às vezes as pessoas nem estão juntas, nem estão na empresa, né? A gente tem muitas ideias, por exemplo, no banho, olhando para uma janela, meditando, né, Malik, lá numa cachoeira, você tem ideias também. Então, eu acho que a empresa tem que ter um processo, né, e eu acredito que a T Plus e vários outros, né, negócios mais inovadores fazem isso também, de permitir que as pessoas, ao terem ideias, possam contribuir, possam documentar isso, né? E trazer pro time, porque não vai ser uma reunião que você coloca todo mundo ali, agora vocês precisam ter uma ideia aqui. Vocês têm que sair daqui com o negócio. Então acho que não é bem assim que funciona. É claro que você tem metodologia, a gente já trouxe até a Guta pra cá, né? Pra falar sobre design thinking também, mas você queria falar, Marcos? Eu queria fazer um comentário, porque quando o Maicon falou assim, por exemplo, que leva a ideia pra equipe, também a gente sente um pouco assim, o empreendedor também precisa dar a direção, né? Então assim, verdade, nesse processo criativo, né? O feeling também de quem tá empreendendo, de quem tá à frente da equipe também é importante para dizer assim, ó, a empresa está sentindo, né? Nós como líderes empresariais estamos sentindo que é por aqui, né? Como que vocês estão vendo? E aí sim se constrói algo que obviamente pode até pivotar, mudar um pouco de ideia, mas eu acho que aí se constrói algo de fato, né? Também não dá para deixar tudo muito solto, né? Chegar lá assim, ó, uma reunião de criatividade, uma reunião, um brainstorm, alguma coisa, para ver o que a gente vai fazer. Como tu falou, não pode ser baseado em nada, né? Tem que ter número, tem que ter, tá pautado em alguma normalmente coisa, né? Me corrija o Maicon se eu estiver errado, mas normalmente é um problema, uma situação, uma melhoria que você quer resolver em cima daquilo, né, Maicon? Acho que, não sei se vocês tratam dessa forma lá dentro da T Plus, né? Sim, a gente trata exatamente dessa forma. Basicamente os produtos são pensados dessa forma para resolver um problema. Perfeito. Então é a mentalidade de startup, né? Resolver o problema das pessoas, né? Não adianta mais querer forçar assim, vocês precisam do meu produto, né? E tipo, não resolve nada, né? Então assim, tem que estar focado mesmo, né? Tem mais pergunta aí? Tem uma participação aí também do Rafael, se puder dar o play pra gente, Auro. Vamos lá então. Olá pessoal do Pulso, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Dal Bosco. E atualmente nós temos uma empresa a qual é cliente AT Plus e temos servidores e pontos de unidades AT Plus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, já que o tema é produtos, como que a T Plus vai cada vez mais gerar produtos e trazer ao alcance da população, de empresas, produtos que façam que as pessoas saiam dos grandes players que a gente já conhece, né, e tem toda a dificuldade de suporte, internet que às vezes vende uma coisa e não é entregue, né, para entrar aí para a internet de vocês, a qual atualmente como cliente somos gratos e até já vai um elogio. Então a pergunta é essa: como que cada vez mais trazer novidades aí pro pessoal e fazer que o pessoal migre dos grandes players aí para uma internet de qualidade? Bom dia, Rafael, obrigado pelo elogio, tá? A gente fica muito feliz. E assim, ó, o nosso principal fornecedor de ideias para produtos são os nossos clientes, ideias de soluções. A gente tenta coletar e compilar os dados de feedbacks recebidos de clientes e tenta fazer um trabalho em cima disso e ver o que o pessoal está tendo dificuldade, porque muitas vezes não é relacionado à internet, pode ser relacionado à cobertura do Wi-Fi, sei lá, tem vários exemplos nesse sentido.
E a gente tenta validar aquilo. Poxa, bastante gente está tendo esse problema, bastante gente está com essa dificuldade. A gente consegue resolver? Sim, conseguimos resolver. A solução é legal, a solução é bacana. Então eu acho que aí a gente já pode partir desse ponto, sabe? Eu acho legal quando o ouvinte coloca, né, na pergunta a questão dos grandes players, né? Como a gente tem desafios de fato em várias questões. Quando fala de internet, a gente sabe que tem empresas que são nacionais, internacionais, que atuam aqui. E aí no caso da empresa de vocês, né, Maicon, que é genuinamente lagiana, você conseguir um posicionamento no mercado, né, que realmente tem essa cara profissional de grande empresa mesmo, né, e como que você vai se melhorando nesse ambiente aqui, você consegue ser mais específico também, porque essas empresas grandes, elas têm um distanciamento maior das pessoas, e eu acho que isso vocês conseguem sanar também com essa proximidade, também com esse cuidado, com entender os problemas das pessoas aqui na região. Acho que esse olhar acaba sendo mais atencioso, né? Ah, sim, sem dúvida, né? A gente trabalha muito em cima disso. O grande diferencial para os grandes players é justamente isso, a proximidade com o cliente e a forma como a gente consegue estar próximo, entender a situação, né? E isso é um desafio para qualquer empresa que cresce, manter isso, né? E é um dos nossos focos, é justamente crescer e manter isso, manter esse relacionamento simplificado com o assinante, esse relacionamento bacana, saudável, né? E é em cima disso que a gente trabalha. Eu acho legal essa questão de posicionamento também, e grande player versus, né, os pequenos players, né, estão crescendo bastante, mas se a gente comparar com empresas internacionais, né, em termos de dimensão, de tamanho mesmo, né, ainda tem bastante para crescer, para se desenvolver, mas eu acho legal que isso pode ser um diferencial competitivo muito grande, né? Então, como que você também usa dentro do teu tamanho, da tua dimensão, as capacidades que você tem que os demais não têm. E eu acho que muita gente às vezes se limita a tamanho, a número de faturamento, a número de clientes, quando pode se diferenciar de outras formas, né? E nem por isso deixar de ter uma grande marca, uma grande empresa também. Aí tem várias coisas, né, que eu enxergo na T Plus e certamente outros negócios também enxergaram a mesma coisa. A primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui antes do break, já tá indo pro break daqui a pouquinho, né? Mas é que a gente teve, como eu comentei, a gente teve lá na T Plus numa reunião lá com o Luciano, com o time de marketing também. Em um determinado momento da reunião eu perguntei assim, pessoal, tá, mas e produtos, né? Como que vocês deu, Luciano? Opa, peraí, a gente não tem produtos, a gente vende soluções. Eu acho que a mudar a perspectiva, né, do teu negócio e enxergar que você resolve um problema de fato, né? Talvez seja repetitivo, a gente sempre fala isso, né, Marco? Mas é essa a verdade. Eu acho que é o grande ponto para você começar a ter uma empresa de sucesso. E aí, né, um outro ponto também, quando fala em grandes players, não que sejam necessariamente empresas ruins. A gente sabe de várias dificuldades que essas empresas têm, mas tem uma oportunidade para você que tem um negócio local, que tem uma empresa talvez que começou há menos tempo, né, do que os grandes players, olhe para eles e entenda aonde que eles estão errando para você aproveitar essas oportunidades. Verdade. Né? A T Plus tem excelentes soluções, né, de tecnologia, são soluções que realmente competem de igual para igual com os grandes players no sentido tecnológico e melhor, inclusive, mas tem muito a questão do atendimento, de entender a necessidade, de saber, mas é um processo aqui que eu não coloco você numa fila com 30 minutos de espera. Enfim, então tem várias questões de atendimento e o pessoal sempre fala, não, atendimento não é diferencial. É diferencial, sim. Atendimento é básico, mas muitas pessoas erram no atendimento. É que a questão é que tem que ser solução mesmo, tem que ser atendimento mesmo. Talvez as pessoas erram muitas vezes por acreditar assim, elas estão fazendo a mesma coisa que os outros, só que estão chamando de solução. Sim. Né? Então, assim, tem muito empreendedor que acaba se equivocando. E aí tem que ser como o Maicon falou, tem que se basear em número, tem que ser uma coisa real, medida, para poder ter resultado. A gente vai para um rápido break e a gente já volta com o Pulso Empreendedor. É isso. Bloco 2, vamos lá. É isso aí, a gente volta agora com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek Davo. E eu sou o Vinícius Chaves. Meu Deus, a gente tá rindo aqui porque eu nunca consigo voltar nessa vinheta no tempo certo. E é engraçado porque tem um compasso bem certinho ali, mas não adianta, eu sempre fico achando difícil, Malek? que eu vou entrar errado. Mais, então, treina aí, vai lá, faz de novo. Vai, Malek. 3, 2...
o melhor mix do Brasil. Aí, garoto. Mas ele ajudou no 3, 2, 1. Tem que botar um metrônomo na abertura. É isso aí, a gente tá aqui hoje conversando com o Maicon Fontana, ele é sócio proprietário da AT Plus, parceiro aqui do Pulse, e a gente vai falar sobre posicionamento, marca, clientes, processos, mas antes a gente tem mais um destaque do Pulso, né, Vini? É isso aí, 95% dos executivos prevêem trabalho híbrido para sempre, então não vai ser um negócio que vai voltar todo mundo para a empresa, né? Olha aí. Então eles acreditam que esse modelo de trabalho híbrido, ele que mescla, né? Então as idas ao escritório com dias de home office é uma mudança permanente nas empresas. Uma conclusão de um estudo da firma de recrutamento Robert Half, de abril a dezembro de 2020, ano passado, né? 80% das vagas geradas, né, pela consultoria, aliás, geridas pela consultoria, né, que eles gerenciam, elas foram para essas posições aí remotas, né? 75% a 100% elas são remotas. Então, segundo gerentes de contratação ouvidos nas pesquisas, nessas áreas que se adequam ao home office, inclui esse e-commerce, marketing digital, administração e vendas, e cada vez mais as pessoas estão indo pro home office também, né? Você sabe, Vinícius, que essa é uma realidade comigo aqui na Mix, porque porque a única coisa que eu não consigo fazer de casa é estar aqui falando nesse microfone e operando essa mesa. Demais o resto, assim, não tem dias definidos, hoje vai fazer home office, hoje vai ser na rádio. É quando precisa, de repente tá em casa, surge uma demanda, entra ali no computador rapidão e faz. Inclusive, às vezes no final de semana, né, Álvaro? Exatamente. Eu chamo você ali, Álvaro, tem um áudio, tem uma questão aqui, o Álvaro já resolve, já deixa tudo programado. Não deixa de ser híbrido, né? Tá, tem a função do home office ali na mão, né? E isso surgiu depois. Facilita, né? Surgiu depois da pandemia. E era algo que eu acho que esse comentário é engraçado, né? Tem muitas coisas que a gente já poderia fazer antes. Já poderia estar fazendo há tempo já, né? E só, né, a pandemia que nos forçou a se adequar, né? Então eu acho que isso é bacana. Era muito cultural e muito de zona de conforto também, né? Porque, por exemplo, reuniões híbridas também estão muito comuns hoje em entidades e empresas. Eu participei de uma na semana passada e, tipo assim, eu não poderia estar presencial, mas estando no meu escritório e participando da reunião, né? Se eu perdi foi 2% da reunião, porque eu tinha alguma ligação, alguma coisa que era urgente, eu tava ali também para atender disso, mas se fosse o caso, eu não poderia participar de absolutamente nada, e aí, como era realmente algo de zona de conforto, ou você tá aqui ou você não tá. Antes da pandemia, quantas viagens você fez para uma reunião? Então, que não precisava. Eu fiz 70 viagens em 5 anos. Olha isso, cara. Pra cidades diferentes. O que foi legal que eu conheci Santa Catarina, tem um lado bom também, conheci muita gente, tem todo esse lado também, mas durante a pandemia eu pude estar muito mais presente com mais pessoas, então eu acho que esse equilíbrio também é legal, aonde eu preciso estar realmente e aonde eu posso atuar de outra forma. Acaba selecionando mais, né? E dessas reuniões, quantas poderiam ter sido um e-mail? Tem isso também. Esse é um assunto para outro programa. Um áudio no WhatsApp. A gente sempre falou, né, que tem uma reunião que podia ser um e-mail, né? Tem também um e-mail que podia ser só uma mensagem no WhatsApp, tem um áudio que podia ser uma escrita, tem uma escrita que podia ser uma ligação. Então tem várias coisas que as pessoas ainda não entenderam bem como se comunicar. Bora pro bate-papo, Mari? Vamos falar do que interessa aí. Tem a primeira pergunta, Vini? A AT Plus, então, né, Maicon? Ela é uma empresa genuinamente lagiana, tem uma presença hoje em diversos canais, oferece soluções aí pros seus clientes com muita clareza. Como a gente falou antes, né, dá um ar de empresa de fora realmente, né? Bem estruturada. Fala um pouquinho mais pra gente, Maicon, sobre o posicionamento de mercado da AT Plus hoje. Como que vocês estão posicionados? Então, a gente tenta se posicionar como uma provedora de soluções, conforme a gente já falou aqui, né? Entregar algo que realmente faça sentido, resolver problemas, entregar a solução que de fato resolve um problema e o mais importante, né? Ter tudo alinhado com a missão da empresa, dentro daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente quer fazer, dentro daquilo que a gente nasceu para fazer. Eu acho que você tendo os objetivos claros, bem definidos, por mais que a gente tenha uma gama de soluções grande, né? A gente não pode perder o foco. Então tem que ter um foco dentro daquilo, todo mundo tem que falar a mesma coisa, todo mundo tem que respirar a mesma coisa. E aí a gente consegue seguir, consegue se posicionar, e isso vai trazer um posicionamento benéfico para tua marca, para tua empresa. Mas isso é também muito trabalho, muito esforço, né, Maicon? Eu vejo, por exemplo, assim, né, quando eu acesso, por exemplo, os canais, né, digitais de vocês ali, como vocês se comunicam com os clientes na rede social, como vocês se comunicam enquanto marca em outros momentos também, nos outros canais que vocês podem, né? Eu vejo que existe uma solidez nesse trabalho, e quando a gente olha a logomarca, quando a gente olha uma postagem, quando olha o atendimento, né, quando eu acesso lá, ligo para vocês e coloco lá no menu sobre
qual assunto eu quero falar. A gente vê que tudo está estruturado nesse mesmo sentido. E aí que você fala, né, de respirar, né, de estar todo mundo alinhado, de fato, é muito trabalho para chegar nisso. Eu acho que isso também é importante você comentar um pouco dessa construção. Como que vocês fazem isso? É muito trabalho. É muito trabalho realmente, tá? Então, tem coisas que a gente ainda tem que melhorar e sempre vai ter que ficar melhorando e ficar mudando, né? Cada canal requer uma certa forma de comunicação, tá? Nas redes sociais você tem alguns pontos que você trabalha mais. Falando aqui no rádio, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Atendendo ao telefone é um pouquinho diferente. Mas são as características do canal em si. O que tem que acontecer? O cliente tem que ter a mesma experiência que ele tem lendo um post numa rede social. Ele tem que ter uma experiência semelhante ou equivalente a quando ele liga para o suporte técnico, a quando ele liga para o comercial para fazer uma contratação. Essa experiência tem que ser semelhante, ela tem que ser idêntica. Idêntica ela não vai ser, mas ela tem que ser condizente com aquilo tudo. Perfeito. Porque senão o cliente vai se decepcionar. Ele lê um post às vezes na rede social e ele vai ver, cara, essa empresa é legal, é bacana, e aí liga lá e é atendido de uma forma diferente daquilo que ele estava esperando. Então isso cria uma decepção. Isso já não... A gente fala muito disso, Michael, desculpa te interromper, mas eu tenho que aproveitar o gancho com a Rosana, a gente falou, né, no programa com ela sobre marketing, que tem muito disso, né? Você posta algo lindo nas redes sociais lá, que você tem a melhor empresa, melhor atendimento, e na prática você gera um clique, investe em marketing, atrai a atenção do cliente, e quando ele cai dentro da tua empresa, seja com o comercial, seja com atendimento, enfim, ou vai na tua loja física, no teu atendimento físico, a pessoa, mas tá errado isso, não condiz com o que eu vi lá no marketing, com o que me atraiu para vir aqui, né? Eu acho que isso é importante, né? Além de você olhar para o marketing, olhar para a atração, se preocupar muito com a realidade, com o que vai acontecer quando o cliente cair na tua empresa, né? É verdade. E é aí que esse trabalho fica trabalhoso, digamos assim, né? Esse trabalho fica trabalhoso, porque sim, você tem que engajar todas as pessoas da equipe, né? Você tem pessoal do suporte técnico que atende cliente, você tem comercial, você tem financeiro. Então você tem que fazer toda uma concepção para que esse grupo, todo mundo fale a mesma língua, todo mundo trabalhe da mesma forma. E o bacana é que esse trabalho, ele não é feito em reuniões nesse sentido. Esse trabalho é feito na própria comunicação interna que a gente tem nos próprios grupos. A forma como a gente faz, a forma colaborativa de você fazer, por exemplo, a questão de marketing, a forma colaborativa de fazer a URA da central telefônica, entendeu? Então todo mundo tem que estar participando para que todo mundo entenda a essência. Não adianta chegar com uma coisa pronta e dizer, é assim, assado, vamos fazer um treinamento num determinado dia, porque isso não vai mudar a forma como as pessoas se comunicam. É legal isso que você fala, né? Da equipe entender, né? De todo mundo entender o que de fato está acontecendo ali, e aí essa comunicação interna, a forma, a metodologia é muito importante, né? Mas só por curiosidade, de quantas pessoas a gente está falando mais ou menos hoje na equipe AT Plus? Hoje nós estamos falando de 55 pessoas. 55 isso. Pessoas, é bastante gente para você conseguir, né? Alinhar, para fazer com que essas pessoas de fato trabalhem por essa missão, por esse propósito, né? Eu acho que mais difícil ainda é você compreender, porque é uma equipe de 50 e poucas pessoas, quase 60 pessoas, mas você tem muito mais clientes do que esse número de pessoas que trabalha hoje, né, colaboradores na tua equipe mesmo. E aí você tem uma série de feedbacks, porque até você falou, né, da experiência do usuário, né, a experiência do cliente, e aí como que você também vai receber esses feedbacks e alinhar isso. A gente teve um programa muito legal com o Ricardo Reiser aqui, né? O Luciano também participou, né? Através do áudio também comentando um pouquinho sobre o processo de recebimento de feedback de vocês. Como que vocês fazem a leitura ou uma compilação desses feedbacks dos clientes para transformar em solução, né? Pensando bem nessa experiência, pensando bem nesse olhar para o cliente, né? Como transformar esse feedback em solução mesmo? Bom, a gente parte da premissa de que todo feedback é positivo, por mais que ele seja negativo. Tá? Por mais que doa, todo feedback é positivo. Certo. A gente quer ouvir o feedback, e se houverem reclamações, a gente quer ouvir a reclamação. Perfeito. Porque ouvir uma reclamação dói, como você falou, né? Fere o ego da gente, aquela coisa toda. Só que a gente tem que extrair dessa reclamação e entender por que está havendo essa reclamação, né? Hoje tudo é baseado em experiência do usuário, né? Falando em grandes teles, em grandes players, você contrata uma coisa porque na TV é bonito, aquela coisa toda, é muita velocidade, vai resolver o teu problema, e você cria uma expectativa.
essa expectativa não é sanada quando você contrata o produto. E aí o que houve? O produto é ruim? O serviço é ruim? Não. O serviço não necessariamente é ruim. Você criou uma expectativa em cima daquele serviço de que ele resolveria todos os seus problemas, né? E muitas vezes você não saberia nem qual era o seu problema. Então a gente tenta trabalhar muito isso, o alinhamento da expectativa, né? Alinhadas as expectativas na hora da venda, de eu te explicar o que a minha solução vai resolver, o que ela não vai resolver, a gente começa a poder coletar esses feedbacks, e esses feedbacks vão nos trazer, a gente compila isso, né? Isso vai nos trazer algumas ideias de algumas soluções, algumas ideias, algumas dificuldades que os clientes estão passando. Então a gente passa a coletar isso e entender, poxa, cara, aqui de repente cabe um produto. Por que cabe um produto? Ou cabe uma solução, vamos dizer assim. Porque tem várias pessoas tendo a mesma dificuldade, tem várias pessoas reclamando nesse sentido, né? Então a gente começa a compilar isso aí e novamente de maneira colaborativa, né? Principalmente o pessoal do suporte técnico acaba ouvindo muito isso, né? E a gente faz alguns alinhamentos nesse sentido para dizer qual está sendo a dificuldade dos clientes, né? E aí a gente analisa métricas, faz compilação em cima das pesquisas de satisfação, essas situações todas, né? E envolve, acaba elegendo aí 2, 3 possibilidades que a gente pode trabalhar em cima. Sabe, Maicon, ouvindo você, eu fiquei pensando como tem empresa por aí fazendo algumas coisas corretamente, mas sem entender que muito mais do que fazer certo tem a ver com uma postura, com esse alinhamento de expectativa. Achei fantástico esse teu comentário, né? Nesse sentido de expectativa do cliente em relação à solução que eu estou oferecendo, e também está alinhado com o que a gente falou nos últimos programas sobre marketing, no sentido de não gerar às vezes uma expectativa até equivocada. Eu posso usar até o meu caso pessoal. Lá na UBK, por muitas vezes nós criamos uma expectativa muito grande no cliente, como se ele fosse ter a obra perfeita, né? E na verdade isso não existe, né? Não existe a obra perfeita, não existe o projeto perfeito. Existe um projeto muito bom que vai atender necessidades de custo, de prazo, de qualidade, requisitos importantes para o cliente, né? E a gente tem que focar em tudo isso, né? Mas eu achei isso muito legal e muito conectado também com algumas coisas que eu tenho lido sobre a verdade, sobre a honestidade da empresa, né? E esse admitir que em alguns pontos a gente falha também é importante, né? Para o empreendedor. E ali você citou o ego e a importância de reconhecer um feedback mesmo negativo sobre a tua empresa como algo importante, né? Como eu posso crescer de fato com isso, e você veja como tudo isso está relacionado com o comportamento do empreendedor. Porque se o comportamento do empreendedor é tipo, eu não quero receber feedback, e até aconteceu comigo uma vez, eu fui dar feedback para um fornecedor meu e ele disse que não gostava de receber esse tipo de informação, né? E foi rude comigo, disse, olha, eu não gosto de ouvir isso aí, eu não quero que você me fale, né? Então, tipo, beleza, né? O cara tá negando, né? Olha que posição estranha, né? Mas é comportamental. Depois de quanto tempo ele faliu? Não, na verdade ele tá aberto, e acredito que por vários motivos. Ele tem muita competência em várias outras coisas, né? Era uma coisa muito pontual que agregaria qualidade e tudo mais. Talvez né? não tenha falido, mas deixou de crescer. Deixou de crescer. Talvez deixou de crescer. De faturar. Também existe uma questão de que não existem muitos concorrentes para ele no mercado. E aqui em Lages a gente sofre muito com isso, pelo fato de que a gente tem fornecedores para diversas coisas, mas pessoas que muitas vezes estão isoladas naquele mercado ou com poucos concorrentes também naquele mercado. Por isso eu também acredito, né, que toda essa concorrência é bacana. E quando a gente vê a AT Plus, né, tentando brigar com grandes, olha o desafio que tem à frente, né? Olha o desafio que a gente acaba tendo, né? Porque você não tem como você entrar nesse jogo mais ou menos. Você tem que entrar inteirão, né? Por isso muito trabalho, né? É como aquele jogador que vai entrar em campo, né? Preparo físico, a mente, a preparação, né? Pré-campeonato, pré-jogo. Existe isso ainda? Eu nem assisto mais futebol. Existe. Preparo físico, vocês podem ver. Aí, ó, tá legal, né, Marcos? Tá legal. Bom, tá bem alimentado. A gente tem mais pergunta aí. Eu vou chamar o break já, porque a gente tem participação da galera, frase, tem muita coisa pra rolar no Pulso. Mix do Brasil, Malik Vinícius, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malik da Abus. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós estamos hoje aqui com o Maicon Fontana, ele é sócio proprietário da T Plus, parceiro do Pulso, e nós vamos continuar falando, né, sobre posicionamento, marca, clientes,
processos, mas antes a gente tem aí uma dica da BeMind, né, Vinícius? A sua empresa ela precisa fazer as coisas igual a T Plus, né? Voltada para processos, né? Então abra mão do ego ou da opinião e melhore a gestão da sua empresa com governança, né? E focando naquilo que você é bom, naquilo que também é bom para o seu cliente. Delegue as funções administrativas, operacionais e toda essa parte que te toma tempo, deixando que a BeMind cuide disso para você. Então, com a BeMind você cuida dos seus clientes, né? E todo o processo administrativo, emissão de notas, pagamento de boleto, tudo isso, eles operam para você e te liberam tempo. Então, além disso, claro, vão te ajudar a tomar decisões aí de forma pensada, estratégica, com muita experiência. Acesse o @BeMindBPO no Instagram ou acesse o site também bemind.com.br, solicite uma reunião com o pessoal aí que você vai entender melhor o que a gente tá falando aqui. Dá um baita conteúdo pro programa isso aí, a gente vai ter que marcar o programa com eles também para falar um pouquinho disso. A gente tem dica de investimento também da Nipur Finance. Quer viver de renda de investimentos? Aliás, você acha que isso é possível, Vini? Eu acredito que tem que ter muito dinheiro para isso acontecer, né, Malik? Então, se você quer levar uma vida de luxo, aí você precisa ter muito mesmo. Se mas você quer viver tranquilo. Dá para viver tranquilo com a renda de investimento, sim, né? Tem várias formas de a gente fazer isso e de chegar e de conquistar isso, né? É algo que muitos brasileiros almejam, mas não sabem nem como fazer, nem como começar. E a Nipur separou aqui algumas dicas importantes. Primeiro, ter uma reserva de emergência. Você tem que ter o teu dinheirinho, tua gordurinha guardada lá, né? Tá sempre de olho no balanço financeiro, controlar os seus gastos, fugir de dívidas, né? Aquela coisa, rico é quem ganha mais do que gasta, né? Então gastar menos, né? Planejamento financeiro, ganhar, poupar e investir, nessa ordem. Você ganha, guarda um pouquinho e investe. Economizar para investir é importante. Calcular o valor do patrimônio necessário. Eu quero viver de renda mensal. Qual é a renda que eu quero viver? Né? Eu quero viver de uma renda X, então eu preciso guardar Y, né? Então calcule quanto é necessário para você ir economizando e planeje isso aos pouquinhos no tempo, né? Aí diversifique os investimentos com rentabilidade e estude. E aí vem um friso importante, né? Não é porque você quer viver de renda de investimentos que você não precisa estudar. Inclusive, com a Nipur, além de você ter assessoria, você tem também aí um monte de conteúdo para você acessar no @Nipur Finance, fala com eles, liga lá, procura para essa e mais dicas. E aproveitando aqui, a gente quer dar os parabéns também para a Nipur, que foi contemplado pela XP Investimentos com selo NPS. Lembra do programa de feedback do cliente lá que a gente falou de NPS com o Ricardo Reiser? É o Net Promoter Score, é a pontuação de feedback dos clientes. A Nipur foi nota máxima aí nesse selo aí com a XP. Parabéns. E a gente tem ainda dica financeira também, né, Vini? Malik, você gosta de sol? O que você acha, né? A gente tava lá naquela cachoeira lá. Quem que não gosta de sol, né, cara? Coisa boa. Além de sol ser importante para a saúde física e mental, ele também é excelente para a saúde financeira da sua casa ou da sua empresa. Quando você converte ele em energia elétrica. Então, se o que te impede de ter energia elétrica hoje é dinheiro, o Banco da Família resolve isso com o BF Solar. Então, aproveite o sol aí, faça essa melhoria na sua vida. Além dos benefícios financeiros, você também contribui com a geração de uma energia mais sustentável. Ligue lá no 0800 648 4444 e fique por dentro de todas as soluções de crédito, né, do Banco da Família. Inclusive a T Plus também tem solução aí, o Banco da Família tem o crédito para você e a T Plus vem com a solução em si, com todo o equipamento, instalação, né, Michael? Tá tudo em casa. É só você se organizar que você vai ter energia solar limpa na tua casa. A gente tem uma participação agora também, né, Vini? Que é do Adenilson, isso? Isso aí, o Adenilson mandou uma participação, pode dar o play pra gente, Álvaro? Vamos lá. Fala, pessoal, trazendo aí informações do Senac, da dinâmica de como a gente identifica a necessidade de mercado através de um setor de inteligência e também da nossa equipe de especialistas. A gente está em constante contato aí com empresários, os RHs, identificando as necessidades de mercado e quais são as novas habilidades que precisam ser desenvolvidas, principalmente no quesito atualização de um novo curso ou para a criação de novos cursos. Então essa é a nossa dinâmica e a forma que a gente trabalha. Legal aí, né, o Adenilson participando com a gente, então explicando como que o Senac hoje olha para o mercado para entender, né, as demandas e lançar cursos, né, ou capacitações que atendam aí o mercado. As soluções que eles propõem, né? Que é a solução de educação, inclusive novidades com o Senac, em breve a gente vai anunciar aí, né, essa parceria, né, Mário? Sempre quis ter, a gente sempre valorizou, né? Tem que ter um parceiro no Pulso também para falar um pouquinho de capacitação, de pós-graduação, de cursos, de empreendedorismo aí, de muito conhecimento também. Mas eu quero aproveitar então a participação
participação do Adenilson, Maicon, e perguntar para vocês, né? Você comentou antes do nosso break ali sobre esse processo de escuta de feedbacks, e quando que vocês entendem que um feedback ele é um novo produto, ou ele é algo que é só uma melhoria incrementar em um produto já existente, ou mesmo não, esse aqui talvez nesse momento a gente precise engavetar ele para futuramente. Como que é esse processo de digamos, qualificação dos feedbacks? Bom, a gente investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, tá? Isso sempre foi um ponto forte da AT Plus. A gente trabalha bastante em cima disso. Tendo um problema, como a gente já falou antes, encontrando uma solução, a gente tem um potencial, um potencial serviço, né? Uma potencial solução em cima disso. A gente começa a fazer algumas análises, né? Baseada em números, baseada em acessos, se existe solução semelhante no mercado, tá? Se essa solução é econômica viavelmente, aliás, economicamente viável, exatamente isso. Se essa solução vai causar algum impacto positivo na vida das pessoas, né? E se a gente está preparado, se essa solução está alinhada com os nossos objetivos enquanto empresa. Se a gente tiver sim para todas essas perguntas, a gente tem uma nova solução. Legal. O legal é que vocês têm uma clareza nisso, né? E o economicamente viável é bem importante, né? Muitas vezes as pessoas querem algo, mas será que elas estariam dispostas a de fato pagar por essa solução? E essa pergunta é super importante. Eu vi até um caso do Júnior Durski, né, do Madeiro lá, quando ele iniciou os restaurantes, ele teve prejuízo nos 2 primeiros restaurantes. E aí ele foi entender que o hambúrguer dele era bom, que o produto era bacana, o ambiente era show, mas as pessoas não estavam dispostas a pagar aquele valor que ele cobrava no hambúrguer. Ele teve que reduzir o valor do Madeiro para atingir o sucesso. E ele fez isso com várias estratégias. Então acho que tem que pensar muito nisso também. Às vezes até o produto é bom e as pessoas sempre têm aquela coisa assim, né? Papo, né? De conversa que a gente tem na rua, né? Não, se o cara for candidato a vereador, eu voto. Daí na hora ninguém vota no cara, né? Então assim, verdade. Se você fizer esse produto, eu vou comprar o teu produto. Na hora ninguém compra, né? Por quê, né? Porque eu acho que essa análise criteriosa que tem que ser feita de fato e não ir só na onda. Por isso, mais uma vez, né, tem seriedade nesse processo, né, Vini? Verdade, e eu acho que bem, né, e eu acho como que esse processo todo ele melhora o posicionamento de marca da AT Plus, Maicon, em relação a lançar, né, novos produtos, a olhar para concorrentes. Ele melhora porque, mais uma vez, você consegue integrar tudo, né? Você vai ter uma empresa com processos definidos, com uma missão totalmente definida, né? E acho que você ter produtos alinhados com a sua missão, com o que a empresa faz, com certeza te ajuda a melhorar o posicionamento de marca. Perfeito. Como eu falei, você tem que ter um foco. A analogia que eu faço é a seguinte: se você vai tirar uma foto, se você tira uma foto com uma lente muito aberta e muito longe, a foto não fica boa, você não foca naquilo que você quer focar. Verdade. Se você dá um zoom muito grande, você vai pegar uma determinada peça só. Então, a foto tem que estar com a lente, com a abertura ideal e com o foco ideal. E é isso que a gente tenta buscar. Por isso que você tem que saber aonde você quer chegar, que foto que você quer tirar afinal, né? Exatamente. Não dá pra sair batendo foto de qualquer jeito, né? Ou seja, não dá pra jogar o teu negócio pra qualquer lado. E aí, também tem que entender muito o segmento de mercado que atua, porque você recebe um feedback, vai desenvolver uma solução ou não, mas quem a tua empresa de fato atende, né? E a gente sabe que no caso de vocês, né, Maicon, atendem tanto B2B, que seria business to business, né? De negócio para negócio, eles atendem empresas, ou B2B, que seria business, B2C, aliás, que seria business Spice Girls, tem a Mel B e a Mel C também, né? Exatamente, aí, ó, viu, captou, né? Seria negócio, né? Business to customer, né? Que seria negócio para cliente direto, né? Como que vocês atuam nessas duas frentes e como que vocês dividem também esses processos? Porque é diferente atender 2 segmentos, né? É bem diferente, tá? É uma característica do nosso tipo de operação, tá? Tem que atender os 2 segmentos para que a solução se torne economicamente viável. Isso é fato, né? Tanto pessoas quanto empresas precisam de internet, que é uma das nossas soluções chaves, né? Só que você tem que ter processos definidos. Nem sempre a gente teve processos diferentes para atender empresas e para atender residências, né? Quando a gente começou, devido ao tamanho da empresa, não tinha condições de ter isso. E ter essa separação só faria com que a gente tivesse um processo mais engessado, o que a gente não quer. A gente quer processos definidos e efetivos, né?
Então a gente tem que ter essa separação devido principalmente à questão do tipo de solução que você tem, não muitas vezes referente ao B2B propriamente dito ou ao B2C, porque essa distinção ela é feita na concepção da solução. Então, por exemplo, eu não vou vender um PABX virtual em nuvem para uma pessoa física, não faz sentido a gente ter esse produto para pessoa física. Então esses processos normalmente eles estão alinhados à solução. Eu acho que é aí que a gente consegue ter essa clareza. Eu acho legal também que você acaba falando sobre maturidade empresarial, no sentido que a empresa ela vai evoluindo, a solução vai ficando mais completa, e aí eu preciso de processos para isso. E isso também é uma dica para os empreendedores que estão ouvindo. Às vezes querem começar a empresa já muito ideal, com muita burocracia, com muito processo e com soluções também que uma pessoa, um indivíduo sozinho ou que um grupo pequeno não vai conseguir comportar, né? Então eu acho que é importante também pensar nessa questão de evolução e de amadurecimento, né? Eu acho que é isso, né, Vini? A gente já se encaminha pro final aí, só vamos dar voz aí pra nossa audiência. Hoje a gente tem a frase que inspira, então na semana passada a gente ficou devendo, né, Mari, que não deu tempo. É verdade. E a gente vai ouvir então aí a nossa audiência, pode lançar pra gente aí, ó. Frases, como é que é? Frases que inspiram. Muito bem. Uma frase que me inspira é: às vezes a felicidade demora a chegar, e é aí que a gente não deve deixar de sonhar. Na verdade, ela é o trecho de uma música que me acompanhou por muitos anos, que sempre me deu e ainda dá muita força para quando eu penso em desistir de alguma coisa que eu almejo muito. E é como ela diz, às vezes as coisas podem demorar para acontecer na nossa vida, mas elas vão acontecer no tempo certo. E a gente tem que acreditar nisso. Muito legal, esse áudio é da Anelisa Nunes de Souza. Ela é uma menina muito guerreira mesmo, tem lutado aí para conquistar o seu sonho, e não é algo fácil. Ela tá tentando continuar a faculdade de medicina com vários desafios familiares, de trabalho, e nem por isso ela desanima. Então ouvir uma frase dessa é também para nos lembrar, né, de que não importa onde a gente tá, né, sempre tem condição da gente seguir, continuar, acreditar, né, e levar essas coisas com o coração. Parabéns aí, Anelisa, obrigado aí pela tua frase. A gente encerra aqui agradecendo, Maicon, obrigado pela tua participação, obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço vocês, agradeço novamente aos ouvintes do Pulso e principalmente aos nossos clientes, né, que fazem a gente ser o que é hoje. É isso aí, obrigado a T Plus, obrigado também aos nossos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis. É isso aí, valeu, boa semana e segue o Pulso. Valeu, galera, obrigado, Maicon, obrigado, audiência, semana que vem tem mais. É isso aí, semana que vem tem mais. Malek Doubles e Vinícius Chaves aqui falando sempre de empreendedorismo com oferecimento BeMind, Banco da Família, Nipur Finance e AT Plus. E o Jornal da Mix se encerra por aqui com oferecimento Infinity Rodas e Pneus, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista. A segunda edição do Jornal da Mix é às 5 da tarde com o Papo de Copa e às 6 com o Copa e Cozinha. Até lá. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Foi legal o programa, né, cara? Foi muito legal, passou voando, né, Maicon? Porra, cara, tá louco? A gente aprende muito quando a gente vê o caso de uma empresa, né? Algo muito real, porque a percepção, né, que a gente tem de uma empresa, né, quando a gente consome o produto, tá, pô, empresa estruturada, mas tipo, tem muito trabalho. E a gente pegou o Maicon desprevenido, né? Muitas perguntas ali que a gente nem tinha passado antes pro Maicon, ele já saltou. Como é que foi isso, Maicon? Não, mas a gente tem que estar preparado, né? O cliente não fala pra gente o que ele vai perguntar. É verdade. Tem que estar preparado pra ouvir qualquer coisa, né? Pra responder qualquer coisa. É isso aí. Vamos tomar um cafezinho? Bora lá então. Então tá, valeu. Show.